Bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, participando da comunhão. Também quero dar uma enfatizada aí na escola de paternidade, porque nós, há algum tempo, não fazíamos essa escola. E é só explicar que, quando fala em escola de paternidade, eu não sou pai, eu não tenho filho, é para todos os homens, qualquer faixa etária, adolescentes, jovens, já entenderem o conceito de paternidade. Então, faça a inscrição, vamos encher esse ambiente aqui com homens, jovens, adolescentes, adultos, que querem entender o que é exercer paternidade, que é uma carência muito forte nessa sociedade. Oi? Sim, legal, Patrícia lembrou. Convide amigos de fora, homens que você conhece, amigos da tua escola, da tua faculdade, porque o tema da paternidade é uma carência que tem que ser trabalhada e nós precisamos falar sobre isso. Então, divulgue nas suas redes sociais, esteja aqui principalmente, não deixe de participar, tá bom? Tem gente em pé com muito lugar vazio, gente, porque eu não estou entendendo. Vamos sentar, quem está em pé lá atrás, né? Tem muito lugar vazio, infelizmente, hoje, então a gente faltou por causa da chuva. Tem a turma que tem medo de chuva, não sei por que acontece, mas aí derrete um pouquinho, mas vocês vieram. Então, você que está em pé, vamos sentar, tá? Não precisa ficar ninguém em pé ali atrás. Tá? Estou esperando delicadamente você sentar para continuar a pregação, se é que você me entende. Tá bom? Hoje também temos a transição, e não sei porque vocês gostam de sentar aí atrás também, mas tudo bem. Cada um com seu cada qual, como diz o outro. Né? Tem tanto lugar aqui na frente, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Hoje eu queria chamar aqui a tia Ruth, por favor, nossa líder do Ministério Infantil. Cadê a tia Ruth? Está onde? Está lá fora? Alguém chama ela para mim, por favor, rapidinho. E também chama aqui, não sei se Márcia e Adriana estão aqui dentro do templo. Márcia e Adriana, por favor, da Rede Alerta. Líderes diáconos, Márcia e Adriana, líderes da Rede Alerta. Nós estamos transicionando 4 crianças, estão passando para pré-adolescência, né? Chegaram aos 9 anos de idade e são promovidos aí à pré-adolescência. E o Ministério Infantil faz um trabalho legal com a família, de transição, de liberação. E a gente libera esses meninos para começar um novo estágio na vida deles. Vão assumir a pré-adolescência e os diáconos Márcia e Adriana, que lideram a Rede Alerta, são aqueles que capacitam a galera que toma conta deles, que discipulam. No Ministério Infantil já há um discipulado, mas na Rede Alerta pressupõe-se que o discipulado seja mais intenso, mais maduro, para que eles possam amadurecer também, biblicamente, juntamente com o seu amadurecimento natural do desenvolvimento humano. Então, quero chamar aqui à frente, recebeu com aplauso, o Mateus Milato de Luna. Cadê o Mateus? Aplauso sobre a vida do Mateus. Júlia Costa Salles. Cadê a Julinha? Está onde? Não estou vendo a Júlia. Cadê a Júlia, gente? Está aqui, quietinha, se escondeu quietinha ali. Você já fez 9 anos, menina? É mesmo? Jesus, esse povo está crescendo mesmo. Noemi dos Santos de Jesus, cadê Noemi? Cá, Noemi, linda. E, finalmente, a Rebeca Santos Diogo. Esse príncipe aqui, essas 3 princesas lindas, completaram 9 anos de idade, e aí a gente está vivendo um tempo de transição, né? É uma fase da vida, eles ainda não são adolescentes, né? A gente entende hoje como pré-adolescentes, teen, né? E são acompanhados de forma mais específica, né? Eles serviram ao Senhor aprendendo com a tia Ruth, a sua equipe, e agora vão passar por uma fase mais madura, né? Estão crescendo, não mais ser chamado de criança, chamado de pré-adolescente. É maneiro isso? É bom? Ou prefere ser chamado de criança? Seja sincero, prefere ser chamado de criança ou pré-adolescente? Como é que você prefere, Mateus? Pré-adolescente. Isso aí. E você, Júlia? Tanto faz? Tanto faz. Você, criança ou pré-adolescente? Criança. Criança? Vamos lá. E você, criança ou pré-adolescente? Pré-adolescente. Então tá pau a pau, está empatado aqui, ficou disputando. Mas, na verdade, é lógico que é uma fase infantil, mas por que é feita essa distinção? Porque a gente entende que é um momento da vida da criança que ela não é mais tão criancinha, não é mais tão... a mente está um pouco mais amadurecida, o cérebro amadureceu um pouco mais, a concepção da vida, e é um acompanhamento mais específico com os nossos líderes, Márcio e Adriana. Amém? Então, estenda as mãos para cá, vamos orar abençoando esses meninos, essas meninas. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam amadurecer na Tua palavra, crescendo, e possam ter um tempo novo na vida de conhecimento da palavra. Assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Então, sejam recebidos pelos seus novos líderes aí. Aplaudo o Senhor pela vida desses meninos e meninas. Deus abençoe vocês. Que esse novo estágio seja uma bênção. Amém?
Vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 20 e 21. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 20 e 21. Diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Pai, muito obrigado pela honra e privilégio que temos de mais uma vez ler tua palavra, que é santa, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos oriente, para que possamos de forma clara entender o que a tua mensagem diz nessa manhã. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse é um dos textos bíblicos que, de vez em quando, eu me vejo repousando sobre ele. Não sei você, eu amo a Bíblia toda, evidentemente, mas tem alguns textos que me tocam muito, né? E essa semana me peguei novamente lendo esse texto. Como uma voz de Deus no meu coração, num dos dias estava orando, um pouco angustiado, e por entender que muitas vezes a vida, as circunstâncias e o nosso próprio pecado, nossa displicência, nossa postura algumas vezes com menos cuidado na relação com Deus, nos leva a nos sentir quebrados ou apagados, né? Eu não sei você, mas eu de vez em quando enfrento isso na minha vida. E quando acontece isso, vou conversar com o pai, eu procuro ouvir dele alguma coisa. E me veio esse texto novamente. Esse é um texto que o próprio escritor de Mateus registra, o escritor que no caso o próprio Mateus registra, citando o profeta Isaías, que havia profetizado aí cerca de 6 ou 7 séculos antes de Jesus vir à Terra, falando sobre a vinda do Messias, e que a figura do Messias, do Salvador, seria de alguém que não gritaria das praças, não seria uma pessoa espalhafatosa, e também não seria uma pessoa que esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que está fumegando. E do que ele está falando realmente aqui, né? Só para contextualizar, no começo do capítulo, conta uma história que Jesus vem com seus discípulos, é um dia de sábado, e sábado para os judeus é um dia sagrado, dia do descanso, onde não se pode trabalhar, não se pode fazer nenhuma atividade laboral que exija esforço. Isso foi criado, só para explicar rapidamente aqui, como um ensino, na verdade, foi pedagógico, né? Deus estabelece já no início, antes da lei, o conceito do Shabat, do sábado, né? Quando ele descansa no 7º dia. E como a gente sempre fala aqui, Deus não descansou porque estava cansado. Deus não se cansa do seu trabalho. Na verdade, o 7º dia, o conceito de sábado, do Shabat, é, na verdade, a ideia da contemplação e da celebração pelo trabalho feito. Ele completa a sua obra e descansa, ele celebra a obra que ele mesmo criou. Para deixar claro para nós que nós precisamos ter um tempo de celebração e de descanso. E aí, esse conceito do sábado entra na lei judaica num dia específico da semana, né? Um dia específico da semana, o dia após a sexta-feira, entre o primeiro dia da semana, o 7º dia era um dia de descanso, onde o judeu entendia que precisava parar tudo para ter um tempo de qualidade, de repensar a vida, de refletir. E também era um dia cerimonial, onde eles iam para o culto judaico, né? Para o templo, depois que espalhou as sinagogas, que eram menores, salões menores. O templo ficava em Jerusalém, que é a capital do país, e nas províncias mais distantes havia as sinagogas, onde judeus aos sábados iam para cultuar o Senhor, entregar suas ofertas, enfim, receber ensino, né, da Torá, da Escritura Sagrada. Era um dia de descanso. Também depois foi feito o dia do 7º ano de plantio, né, onde a terra tinha que descansar, o que, aliás, é até uma orientação interessante na questão de quem trabalha com lavoura, a importância do descanso da terra. Então, a terra descansava. Depois foi ampliado também para o ano do jubileu, né? Se a pessoa trabalhasse tantos anos para pagar uma dívida a um credor, naquele ano ele tinha a liberação, o perdão da sua dívida como descanso.
E essa lei é boa, porém, com o tempo, ela foi ficando pesada demais. E os homens começaram a colocar um peso excessivo nela. Então, a ideia, o conceito de não se trabalhar no sábado, não fazer um trabalho laboral, é porque Deus queria que o homem entendesse a necessidade de repousar, de descansar, de meditar e de celebrar. Mas, evidentemente, não era para ser uma coisa intransigente. Então, quando os discípulos estão vindo no sábado, eles estão com fome. Os discípulos de Jesus, só para lembrar, eles assumiram uma vida itinerante, né? Durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, 3 anos ou 3 anos e meio, eles andavam pelas cidades pregando as boas novas do reino. Nem sempre tinham lugar para ficar, às vezes chegavam numa cidade, como casa, por exemplo, de Marta, Maria e Lázaro, tinham lugar para repousar, outras vezes não tinham, dormiam em tendas, eles viviam como dava para viver, não tinha nenhuma garantia, eles tinham que passar nas províncias pregando as boas novas e caminhadas longas, muitas vezes, não tinha um veículo, não tinha carro, não tinha um cavalo, não tinha um jumento, era a pé, então essa caminhada era cansativa, e um certo sábado eles estavam com muita fome, eles passaram por um caminho, uma plantação, tinha umas espigas lá, de trigo, e eles disseram, Senhor, nós estamos com fome, o Senhor, então pega aí e come, não tem problema, está aí na estrada. Eles começaram a comer, só que aquilo incomodou alguns judeus que viram aquilo. Peraí, como é que pode? Hoje é sábado. Sábado, o que eles estão fazendo é um trabalho, estão se esforçando, estão colhendo, não podem colher, estão com fome. Jesus falou, calma, peraí, estão entendendo tudo errado. Né? Um dia, na lei dizia, por exemplo, tinha uns pães lá, que eram os pães da proposição, que só o sacerdote podia comer. Né, ficava dentro do tabernáculo, mas um dia Davi estava com fome, com seus soldados, chegou no templo, chegou no tabernáculo, e o sacerdote liberou que ele comesse os pães, porque era mais importante a fome daqueles homens do que manter o cerimonial. Então o sábado não foi feito, aliás, o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. Então eles não podem trabalhar, mas estão com fome. Por acaso, se tivesse um animal de vocês preso num lugar, se não iam libertar o animal só porque era sábado, como é que vocês honram mais o animal e não honram um semelhante? Então, ele confrontou. Logo depois, ele vai para a sinagoga dessa mesma cidade. E Jesus era muito intencional, ele queria sempre provocar um ensino. Ele aproveita aquele momento. Tem na sinagoga um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão, né, com algum defeito, não sei se genético ou se causado por alguma doença. E Jesus chama aquele homem para o meio da sinagoga, cura aquele homem e causa mais um desgaste, que não pode curar no sábado, que também é trabalho. Ele falou, pelo amor de Deus, tem um homem doente aqui, vocês não vão curar esse homem. Então ele começa a mostrar para esses homens como que a religiosidade e a religião por si só, fria, ela pode ser desumana, ela pode ser totalmente distante da proposta do Evangelho. E ele então liberta aquele homem, cura aquele homem, isso causa uma revolta a ponto de os homens daquela cidade planejarem matar Jesus, porque ele infringiu a lei. Então ele sai dali, se retira, vai para outro lugar, mas ele vai e as pessoas vão atrás dele, e o texto diz que ele começa a curar várias pessoas. E nessa hora, Mateus aproveita para explicar, ele fez isso para se cumprir o que disse o profeta. E o que é que o profeta disse? Que o Messias não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele está dizendo o seguinte, que o Messias veio para dizer que a lei tem o seu lugar, tem o seu papel, mas muito mais do que a lei, é importante entender o valor de cada pessoa. E que o Senhor não vai esmagar quem já está quebrado, nem vai apagar quem já está se apagando mais ainda. Isso é uma linguagem muito forte. E isso é um símbolo, evidentemente, né? Não esmagar a cana quebrada. Até eu, pesquisando sobre isso, alguém já deve ter visto um vídeo curto do pastor Luciano Subirá, que ele fala algo até interessante sobre isso. Ele falou que uma vez foi numa plantação com um fazendeiro, e plantação de trigo, e disse que na picape muito pesada, a picape passou e quebrou alguns ramos, né, alguns canos, algumas canas, aliás, de trigo. E ele falou, cara, está quebrando, vai morrer. Não vai morrer não. Desceu do carro, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quebrou, está vendo? Mas tem um pedaço da cana ainda ali. Não tem problema. O problema é se for lá no caule, no começo, se esmagar. Se esmagar e não nasce mais nada. Então, o que é que o texto está dizendo? Ainda que por causa de alguma circunstância da vida a cana se quebre, o Senhor não vai chegar para esmagar de vez e destruir. E, infelizmente, o que a religião faz muitas vezes é esmagar quem já está se sentindo quebrado. Você comete um erro, então você logo esmagado de uma vez e não serve mais. Não é essa a proposta do Evangelho. Muitas vezes nós nos sentimos como cana quebrada, como imperfeitos, como não merecedores, não dignos do amor de Deus. Eu muitas vezes me sinto assim, não sei você, eu fico, poxa, eu não sei porque que ele me ama, não faz sentido, eu tenho tudo para dar errado. Eu não sei porque as pessoas até insistem em caminhar comigo, eu nem tenho tanta capacidade, não me sinto
tão capaz, e não estou aqui usando retórica para tentar dizer, ah, não, pastor, não, de fato, é o que eu sinto, não tenho a menor condição, não deveria ser assim, não sou a pessoa ideal para isso, tem alguém melhor do que eu, e muitas vezes essa crise me afeta. E o Senhor fala, não, peraí, eu não vou esmagar essa cana. E também o pavio fumegando é outra imagem bem interessante, né? O pavio, você sabe, aquele material de barbante, né, que é usado em alguns equipamentos para iluminar a casa, lamparina, lampião, enfim, que era usada no tempo da Bíblia, tinha lá esqueci o nome agora, gente, que usava a candeia, né, que era um material que colocava algum líquido combustível ali dentro, azeite, por exemplo, né, e no nosso Brasil, muitas vezes o querosene, que é colocado ali, você coloca o pavio lá dentro, acende o fósforo, o pavio está conectado com a parte que está umedecida pelo material combustível e acende o fogo e ilumina a casa. Com o tempo, o pavio começa a fumegar, está perdendo força, está perdendo vida, né? Então, você vai lá, apaga aquele pavio, joga fora e coloca outro. O que ele está dizendo? A analogia é, muitas vezes as pessoas dão brilho, dão vigor, dão força, são importantes, elas são valorizadas, mas quando elas começam a perder a força, não tem mais tanto brilho, é assim que o mercado financeiro faz, é assim que o esporte faz, esporte de alto rendimento, é assim que muitas vezes a religião faz. Não brilha mais tanto assim, coloca outro no lugar, que é tudo igual, é só ocupar o espaço. E o Senhor está dizendo, não vou apagar o pavio que fumega. Eu vou permitir que ele continue brilhando, eu vou, inclusive, dar vida nova para ele. Como vai acontecer, eu não sei, mas o Senhor pode fazer. E esse texto me toca muito, muitas vezes. Porque muitas vezes eu me sinto assim. E eu digo, Senhor, eu acho que já deu, né? Já coloca outro no meu lugar. E o Senhor fala, não, eu não vou esmagar você. Eu não vou te apagar. E eu fiquei pensando nas pessoas que a Bíblia relata que tiveram esse encontro com esse Messias, com esse Cristo. E como é que ele lidou com elas? Como é que ele fez com pessoas que se sentem uma cana quebrada? E se é uma coisa que faz alguém sentir uma cana quebrada, é o fracasso. E mais do que isso, é quando alguém quebra você. Quando você comete um erro e você é exposto, você é humilhado, você é envergonhado, isso te faz sentir alguém que não serve mais. E a tendência é essa. Muita gente que serviu pessoas, cuidou de gente, quando comete um erro, ele é esmagado e não serve nunca mais. E a Bíblia conta a história de uma mulher que passou por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, vai passar na tela também. O Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, tem a história de alguém que sentiu uma cana quebrada e se encontrou com Jesus. João 8, do 1 em diante, do 1 ao 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Esse texto é interessante porque Jesus está num momento bem forte de confronto aqui. O ministério dele começa a ser confrontado, começa as pessoas quererem, de alguma forma, provocar em Jesus um deslize, algo que pudesse mostrar que ele
era um falso profeta e que ele, enfim. E aí ele está pregando em Jerusalém, confrontando esses líderes religiosos. O capítulo 7 é um capítulo de muito confronto. O capítulo 7, versículo 53, até um versículo interessante, só para ler aqui, que diz assim: depois que tudo acabou, daquela conversa toda de confronto, versículo 53 fala: e cada um foi para a sua casa. Até a gente fica brincando que é um texto que alguns irmãos não entendem quando o culto acaba, não quer ir embora nunca, né? Mas cada um foi para a sua casa. Só que Jesus não foi para casa, ele vai para o monte. E aí acontece uma coisa, olha como o espírito de religiosidade ele é perverso. Jesus confrontou aqueles caras, acusou, botou o dedo na ferida, os acusou de hipócritas, de fariseus, de pessoas que viviam uma vida dupla, que valorizavam mais a religião do que as pessoas. Aquilo mexeu com eles. Enquanto Jesus vai para um monte para orar e as pessoas vão para casa, esses homens vão se encontrar para tramar algo contra Jesus. E na trama eles fazem o seguinte: vamos colocar ele numa saia justa, vamos colocar ele num beco sem saída. E alguém disse: olha, eu sei como fazer. Tem uma mulher aqui, aqui já é elucubração, né? Ele disse: tem uma mulher aqui que ela é adúltera, ela tem um caso aí com um cara aí. Ela, por ser chamada de adúltera, provavelmente era uma mulher casada que se envolveu com outro homem que também talvez fosse casado. Estava em adultério. Então, a gente pode, eu sei que ela se encontra sempre com um cara aí da dia tal, ali na rua tal, a gente vai lá, pega ela e leva até Jesus e vamos confrontar Jesus. Então, esses homens interessados em vencer um argumento, isso é uma coisa que me preocupa muito no espírito de religiosidade, quando ele é muito beligerante, para vencer a pessoa na discussão com um argumento, pouco importa a dor que eu vou causar no outro. Então, eles vão lá, pegam aquela mulher em flagrante adultério e levam essa mulher arrastada pelas ruas até o templo, onde Jesus está depois que voltou do Monte das Oliveiras. Está no pátio do templo, eles levam essa mulher até o pátio. Eles não estão nem um pouco preocupados em cumprir a lei. De fato, a lei dizia, é dura, mas é a lei de Israel, né? Que o adultério deveria ser punido com apedrejamento. Não quero entrar na discussão, que é uma coisa mais complexa aqui, mas é o que a lei dizia realmente. Mas a lei dizia, ambos, o casal que foi pego em adultério, ambos são levados para um julgamento. Na verdade, eles pegaram só a mulher, a parte mais fraca. Porque é bem peculiar da religião pegar a parte mais fraca, que é mais fácil ofender. E levaram essa mulher diante de Jesus. Você já parou para pensar o que essa mulher sentiu? É lógico que adultério é uma coisa errada. Ninguém está aqui justificando o adultério ou a traição. Mas a exposição, pelo simples prazer de vencer um argumento, é mais perverso do que o próprio adultério. Tem um filme bem antigo que eu gosto muito, que é A Letra Escarlate. Não sei se alguém já viu esse filme, com a Demi Moore, né? Acho que é Demi Moore, que mostra como também não é só como a religião protestante pode ser cruel. Num país protestante, ela comete um ato de adultério, que o marido vai para a guerra e não volta, enfim, ela acaba se envolvendo com um pastor do lugar, inclusive, um jovem pastor, e aí, quando pegou o adultério, ela tem que andar na rua com a letra A de adúltera em vermelho, escarlate na frente dela, para que todos saibam que ela é adúltera. Que é assim que a religião trabalha, expondo a pessoa, não serve mais, está quebrado, vamos esmagar agora de vez para acabar de matar. Como essa mulher se sentiu sendo exposta publicamente, arrastada pelas ruas? Você sabe que há um certo prazer na tragédia alheia, infelizmente, viu, gente? O ser humano tem essa perversidade. Porque, de alguma forma, a tragédia do outro ameniza a minha própria tragédia. O ser humano é muito assim. Ainda bem que não fui eu, foi ele. Ainda bem que eu não sou essa pessoa. Quando o pecado do outro é exposto, você se sente mais confortável. Isso é maligno, isso é diabólico, isso é luciferiano, isso é adâmico. É o outro é culpado, o outro não presta. E a chance de eu esconder o meu. Inclusive, se eu for bem severo em acusar quem condenou, talvez fique mais claro que eu sou a pessoa boa e ninguém perceba que eu também sou mau. O ser humano tem essa tendência herdada de Adão, do primeiro Adão, de ser muito duro, incompassível com o erro dos outros, extremamente misericordioso com seus próprios erros. Como eu sempre costumo dizer, é muito do ser humano ter esse hábito. Se um amigo seu marca um compromisso contigo e chega atrasado, você é impiedoso, você é irresponsável, você não cumpre horário, mas quando você se atrasa, foi o trânsito, estava horrível, passei por um lugar ali agora.
Alguém te deve, não pagou no dia devido, por uma circunstância qualquer que seja, lógico que quem deve tem que pagar, quem marca compromisso tem que chegar na hora. Estou dizendo que errar está correto, mas a pessoa não te paga, ele é caloteiro, não sabe lidar com finanças, é irresponsável financeiramente, mas quando você não pode pagar, me perdoa, são as contingências, é a tarifação do Trump, a economia que está complicada. Você sempre tem um argumento para o seu próprio erro. Então, que Deus nos cure disso, porque isso é um espírito maligno. Você entende isso? E aquele povo feroz, né, levando essa mulher até a praça, sem nem pensar na dor que está causando nela, está mais preocupado só em uma coisa: vamos colocar Jesus numa posição delicada. Ela é uma cana quebrada, vamos esmagá-la de vez agora. Quando ela chega diante de Jesus, humilhada, não sabemos como ela foi levada até aquele lugar, se com suas roupas íntimas, porque ninguém chega para um flagrante pedindo, por favor, se viste e vamos embora. A pessoa é arrastada como está. Virou espetáculo para a plateia. O templo estava sempre lotado de curiosos. Eles colocam a mulher no meio. Já colheram pedras no caminho. E dizem a Jesus: olha, você fala que é o Messias? Pois bem, essa mulher foi pega em adultério flagrante. E a lei de Moisés diz que ela, sendo condenada, deve ser apedrejada. O que você diz sobre isso? E Jesus, então, faz uma coisa muito simbólica. Ele está escrevendo na areia. Tem gente que não tem imaginado o que ele escreveu. Ninguém sabe o que ele escreveu. Está escrevendo na areia. O que ele escreveu pouco importa agora. Na verdade, ele estava dando uma mensagem para eles e para essa mulher. Porque enquanto os acusadores a acusavam, ele está baixado nessa posição aqui, escrevendo na areia. Qual a mensagem que ele passa para os caras? Eu, como diz nosso amigo, lembrei agora do nosso encontro de casais, encontro de família, né? Com aquele filósofo, né, profundo, epicureu, não sei qual é, que diz assim: estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Ele nem estava ligando. Ele não deu atenção para eles. Talvez haja alguém me ouvindo aqui hoje que cometeu um erro grave. Eu não estou aqui desculpando o seu erro. Desculpar é tirar a culpa, não é disso que eu estou falando. Mas em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus não dá ouvido a acusadores. Porque acusação, acusador, seria no grego diabolos. Portanto, quem acusa é o diabo. Deus não ouve o diabo. Deus não ouve os diabos que acusam. Não seja um diabolo. Não seja um acusador do seu irmão. Então, muitas vezes você está arrebentado, não só pelo erro que cometeu, mas pela acusação de outros. Pelo olhar, pela ironia, pelo sarcasmo. Deus não dá atenção a quem te acusa. Mas também está dizendo a você: eu não estou me importando com isso. Por favor, não entenda a mensagem que eu estou dizendo de forma equivocada. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com o seu pecado, que você pode pecar como bem quiser, que Deus, por ser muito gracioso, não se importa com o seu erro. Não é disso que eu estou falando. Mas o nosso Pai, o Messias aqui, ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele está mais preocupado com a sua recuperação do que com apontar o seu pecado diante dos outros. E quando ele faz isso, ele fala para aquela mulher também. Depois ele levanta e diz: pois bem, já que vocês querem cumprir a lei, qualquer de vocês que não tiver nenhum pecado, e alguns entendem inclusive que ele pode estar afirmando que não tem um pecado semelhante a ela, podem apedrejá-la. E aí, um silêncio total, todos se entreolham, e a consciência pesa, e o mais velho deles joga a pedra no chão e vai embora, depois o outro, até que todos lançam a pedra no chão e vão embora. A mulher está ali, cabeça baixa, envergonhada. Jesus se levanta e diz para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olha em volta e vê um mar de pedras jogada no chão e diz: não, ninguém me condenou. Ele diz para ela: nem eu também te condeno. Agora, tão somente saia daqui, vá e não peque mais. Deus não vai te esmagar. Ele vai dizer para você que não veio aqui para te condenar, mas vai te oferecer uma nova perspectiva. Saia daqui e não viva mais nessa prática de pecado. Então, em nome de Jesus, se você se sente uma cana quebrada, se você fracassou, se você errou, se você pecou, o que nós estamos afirmando a você é o seguinte: não se conforme com o pecado.
É possível ter uma vida nova, mas não saia de perto daquele que não vai te esmagar, mas vai restaurar você. Você pode dizer amém por isso? É isso que ele está falando. Não vá embora. Leve a sério que o pecado fere a santidade de Deus e principalmente fere o projeto de Deus para a sua vida. Deus não te criou para viver no pecado. E todo pecado fere o coração do Pai. Por que fere o coração do Pai? Porque machuca você mesmo. O pecado já é a própria punição. E o teu pai não quer que você sofra as consequências do pecado. E porque também, de acordo com a própria palavra, o apóstolo João diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus, nem sabe quem ele é, e chega até a chamar de filho do diabo. E finalmente porque o pecado traz um salário. E o salário do pecado é a morte. Mas em contrapartida, entenda uma coisa. No aspecto da religião, o que errou não serve mais. O nosso Pai, ele não vai pisar sobre esse caule para esmagar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que vieram de famílias onde não podia haver erro. Talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, diante do primeiro erro, uma condenação pesada, uma humilhação pública, uma surra impiedosa. Talvez tenha ouvido palavras do tipo, você não presta para nada, você não vale nada, você é uma vergonha para mim. Mas o nosso Pai é aquele que diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Irmãos, nós precisamos crer numa coisa. Ouça com muita atenção isso. Todo pecado já foi perdoado. Isso não é heresia, isso é Bíblia. Porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Sem noção do que o Apocalipse está dizendo, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Para que o Cordeiro foi sacrificado? Senão para perdoar os pecados. Então todo pecado já foi perdoado. O que falta é a consciência do perdão que vem no arrependimento. O arrependimento não é o arrependimento que gera o perdão. O perdão já foi liberado. Mas o arrependimento me conecta com o perdão que já foi liberado e me conecta com o Pai. Ele não esmagará a cana quebrada. Essa mulher saiu dali com uma palavra nova. Vá e não peques mais. Talvez haja alguém que precisa ouvir isso nessa manhã. Não se conforme com a prática do pecado, porque o pecado destrói você, mas em nome de Jesus, não fuja dele como se ele fosse pisar em você. E fica uma outra mensagem muito clara que eu penso muito nesse texto. É quando as pessoas jogam a pedra no chão, conscientes que pecaram tanto quanto aquela mulher, por que eles foram embora? Porque não se curvaram, humilhados, e disseram, Senhor, nos perdoa a nós também. Então, em nome de Jesus, esse tem que ser o ambiente do Cristo. Amém, irmãos? O ambiente do Cristo. No ambiente do Cristo, hoje na aula do Ronda, ele falou sobre o amor, né? Quando ele falou que o amor tem cheiro, tem o nosso cheiro, que nós somos o amor encarnado agora. As pessoas precisam entrar nesse ambiente e pensar, eu estou no ambiente não que viva uma bagunça, uma desordem, cada um faz o que bem entende, mas no ambiente, quando eu pecar, eu não vou ser pisado, nem vou ser esmagado, mas vou ser restaurado pelo amor. Você pode dizer amém por isso? Então, ele não esmagará a cana quebrada. E nem apagará o pavio que fumega. Quando eu penso no pavio, me veio outra imagem na mente. A cana quebrada é alguém que eu penso, a leitura que eu faço, alguém que pecou, cometeu um erro, fracassou e se sente quebrado. E principalmente é quebrado pelas circunstâncias e pelas pessoas à sua volta. E o Senhor está dizendo que ainda que a cana esteja quebrada, ela vai ser restaurada com o tempo, porque a cana se refaz, desde que o caule não seja esmagado. Ele não vai esmagar esse caule. Ele não vai esmagar esse caule. Agora, o pavio fumegando, o pavio traz luz, né? Traz brilho, traz vida. Eu penso em alguém que já deu muita vida e com o passar do tempo se sente apagando. Alguém já foi muito útil em algum ministério, já serviu, já iluminou, já brilhou e sente-se agora, eu não tenho mais tanto brilho, eu acho que eu não tenho mais tanta competência, já estou velho, já fui ultrapassado, alguém passou por mim. Ou então, também eu fracassei e o meu fracasso tirou qualquer brilho que eu podia ter no meu ministério. E é um personagem bíblico que eu amo, que fala muito disso, que é Pedro. Eu quero pensar um pouco sobre Pedro agora, começando com o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 2 e 3. Ele não apagará o pavio que fumega. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé,
chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vou pescar é uma frase comum. Tem gente que gosta de pescar. Eu, particularmente, não é muito meu forte, não. Às vezes que eu tentei, não foi uma coisa boa, né? Até só para abrir um parênteses aqui sobre pescaria. A única vez que eu passei uma experiência mais forte de pescaria foi lá em Goiânia. Fui ministrar em Goiás, no interior de Goiás, e pensou: um pastor amigo nosso, vamos pescar, uma experiência nova. Pegamos o rio Araguaia, num barco lá. Foi, sem exagero, foi uns 40 minutos rio adentro. Eu estou indo, não acaba nunca, o sol batendo. Paramos no lugar, agora todo mundo em silêncio para pescar. E o sol batendo na moleira, eu com o chapéu em cima. Ficamos lá de 10 a meio-dia, com a vara na mão lá. Não pode falar. Eu falei: não pode falar, não pode. Acabou, não pescamos nada. Aí voltamos, o pastor gostou? Eu falei: honestamente, pastor Israel, não gostei muito não. Não, isso é para me relaxar. Pois me estressou, cara. Eu fiquei estressado. Né? Eu ficava aquele silêncio lá, sem poder falar com ninguém. Então, mas cada um tem, não estou menosprezando, né? Cada um com o seu prazer, amém? Deve ser legal pescar e conseguir pescar, deve ser uma experiência boa. O nosso amigo Carlos Patente, lá na Flórida, que pesca até tubarão, que ele falou lá, então... Mas, enfim. Mas tem gente que gosta, peixaria, mas... Não, eu estou brincando. Existe um prazer nisso. Para quem gosta de pescar aqui, gente? Tem gente que gosta? Não se sinta ofendido. Quem gosta, eu sei que é um prazer legal, maneiro. Aqui é só um ignorante falando, aqui um energúmeno, não dá atenção a isso não. É só eu que não gosto, mas deve ser uma experiência legal para quem gosta, né? Mas, enfim. Então, quando Pedro fala vou pescar, é uma frase legal. Vou tirar um fim de semana, vou descansar um pouquinho e tal. Ainda mais ele que era pescador, só que essa frase, quer se abandona, mesmo para adolescente, abandonando no culto, é fuga. A pregação está dura demais, aí sai um, sai outro. Está igual Jesus pregando e o povo indo embora. Alguém mais quer ir embora? Vão ficar comigo aqui. Então... É complô? É isso? É isso, Maísa? Saiu quietinha, né? Nem falou nada. Você que está levando a pessoa embora, né, Maísa? Está certo. Mas, enfim, é um ensaio deles, até o congresso. Mas, enfim, então, perdi, tá vendo? Estou falando besteira, dá nisso. Mas quando Pedro fala vou pescar, não foi só uma palavra qualquer. Pedro foi chamado por Deus para ser um apóstolo. E, inclusive, o convite foi feito pelo próprio Jesus. Você agora não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Quando ele fala vou pescar, ele está dizendo: acabou, já deu para mim. Eu não sirvo para esse negócio. Eu não tenho capacidade para ser apóstolo de Jesus, acho que foi um engano. Vou voltar para a pescaria, vou voltar para as práticas antigas. E Pedro é tão forte na decisão dele, olha só, ele leva Tomé, Natanael, Tiago e João e mais 2. Então, dos 11 que sobraram, Pedro levou 6 com ele. Olha o peso que o cara tinha, mesmo se sentindo fracassado. Era um cara influente, né? Mas ele está se sentindo apagado. O que fez Pedro se sentir apagado? Eu quero primeiro lembrar como esse cara brilhou, né? É bom olhar um pouquinho a história dele. Em João capítulo 1, versículos 40 a 42, é a primeira citação do primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, quando ele era chamado pelo seu nome de consagração, que era Simão. João capítulo 1, 40 a 42. Diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, já no primeiro encontro de Jesus com Simão, ele recebe uma iluminação forte, gente. Você é conhecido como Simão, um nome comum, mas você vai ser chamado por mim agora de Cefas, de Pedro, de uma pedra, de alguém firme. Você imagina a moral que ele recebe diante do seu próprio irmão, né? Depois dos amigos. Jesus dá a Pedro um brilho diferente, você entende? Uma colocação de destaque ao ser chamado de Pedro. Depois, no capítulo de Mateus, capítulo 16, do 13 em diante, falei 12, está a mídia, mas do 13 em diante, Mateus 16, do 13 até o 17, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem?
Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e você, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus faz com Pedro novamente. Ele está lá reunido com os discípulos, vocês conhecem essa passagem, ele pergunta o que as pessoas dizem que eu sou, cada um dá a sua opinião, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração muito forte, porque ele está dizendo, você é o próprio Deus, você é o Deus encarnado, você é o enviado de Deus, você é o profeta que a nação de Israel espera. E Jesus enfatiza as duas naturezas quando fala Simão, não Pedro, fala Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas. Não foi a carne, não foi teu pai que te revelou isso, não foi que você aprendeu com a tua família, com a tua origem, mas foi meu pai. Então você é meu irmão, que o meu pai te revelou uma coisa que eu sei, que eu sou de fato Cristo. E aí Pedro é colocado numa posição de novo de destaque. A luz brilha mais ainda. Esse Pedro foi aquele também, junto com Tiago e João, que viu coisas que os outros não viram, né? Viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, viu Jesus ser transfigurado, né, diante dele no monte, assumindo a postura de divindade. Esse Pedro esteve em momentos íntimos que os outros não tiveram, como por exemplo no Getsêmani, só ele, Tiago e João viram Jesus angustiado, orando. Então era um cara de muita intimidade com Jesus. Então Pedro teve um ministério até ali muito bem sucedido. E muita gente viveu isso, rompeu no seu ministério, no seu chamado, ou na vida profissional, foi bem sucedido, cresceu, conseguiu notoriedade, a sua empresa deu certo, vento em popa, tudo acontecendo bem, tudo voando, e você dizendo, Deus está comigo, Deus é comigo, Deus está me honrando, meus negócios prosperam, eu sou um cara bem sucedido, troquei de carro, troquei de casa, o ministério cresceu, eu sou um cara percebido na igreja, está tudo bem. E às vezes acontece com a gente, com todos nós, um equívoco de achar que isso é por nossa causa. Eu já passei por isso algumas vezes. Eu tenho amigos que falam, pô, eu admiro que você é uma pessoa humilde. Eu não sou uma pessoa humilde. Eu tenho consciência disso. Eu sou um cara arrogante. Eu luto contra isso o tempo inteiro. Para minha arrogância não me matar. Eu tenho consciência que eu tenho a tentação de aceitar que as coisas acontecem porque eu sou um cara bom. Eu preciso lutar, porque eu fui estimulado por isso da minha família. Eu era o tiozinho da casa, o irmãozinho preferido, melhor irmão, melhor filho. Então é muito fácil aceitar que eu sou muito bom. E eu não estou com retórica aqui, eu luto muitas vezes para dizer, não, cara, você não presta. Você não presta. Você é um mau caráter. Você está aqui só por causa da graça dele. Mas eu muitas vezes sou seduzido a pensar. E quando eu começo a acreditar, é que o fracasso vem. Tem uma frase, eu acho que é do pastor Jeremias Pereira, que diz que só ora quem admite a sua incompetência. Quem se acha muito competente não ora, sabe fazer sozinho. De vez em quando eu começo a achar que eu sou competente. Eu começo a fazer as coisas, como diz o outro, no automático, né? Isso é uma prova da arrogância. E Deus me levou para situações que eu tive que ser humilhado algumas vezes. Para dizer, ó, cara, e glória a Deus pelas vezes que Ele me humilhou. Né? Porque só os humilhados são exaltados debaixo da sua mão. Amém? Agora, Pedro passou por isso, e um episódio muito marcante em Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35, onde Pedro revela esse coração. Mateus 26, 31 a 35 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Para um pouquinho só. Olha o que Jesus está falando. Ele não está dando uma hipótese, ele afirmou. Essa noite, todos vocês vão se escandalizar por minha causa. E ainda fundamentou a afirmação com a escritura bíblica, porque está escrito sobre isso. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Mas fiquem tranquilos, está dando uma palavra de esperança, que depois disso, a gente vai se encontrar após a ressurreição. Ok, era para ficar calado. Opa, o senhor me guarda para não dar mole, mas Pedro, o Silfarne lá, arrogante, o Silzinho, o bonzão, que acha que é bom demais, fala assim, no versículo 33, Mateus 26, 33. Mas Pedro, tomando a palavra, então, sabe o que é tomar a palavra? Ele entrou na frente.
está alguém pregando, de repente, sabe? Aí o Cláudio toma a palavra. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu paro. Já viu essa história? Pedro tomou a palavra, cara. Jesus está com o microfone na mão. Ele literalmente pegou o microfone e Jesus, peraí, deixa eu dar uma palavrinha aqui. E disse, no versículo 33, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Eu sou o cara. Esse cara sou eu, né? O próprio Roberto Carlos falando lá, né? Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Cara, com essa alerta, põe a viola no saco e fica quieto. Aí Pedro responde, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Aí o que acontece? Então os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo, opa, vamos falar também, porque está pegando para nós, né? Assim, cuidado quando você começa a achar que você está aí porque você é bom. Eu sei que você tem capacidade de administrar finanças, capacidade de administrar empresas, você tem capacidade de fechar negócios, você tem um excelente advogado, excelente médico, excelente psicólogo, eu sei que você é um excelente professor, sei que você tem um ministério maravilhoso, você prega bem, você canta bem, mas não se iluda, tudo isso te foi dado pelo Senhor. Deus deu esse alerta até Israel. Cuidado, para quando vocês chegarem na terra prometida e estiverem morando em casas boas e colhendo, não se esqueçam que foi o Senhor que fez por vocês e achem que isso é merecimento de vocês. E aí, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 54, acontece a tragédia. Lucas 22, 54 até o 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, Pedro teve 1 hora, lembrando, ele falou que ia negar 3 vezes, cara. Já neguei 2. Ele passou 1 hora pensando nisso. Eu penso. Outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Naquele momento, o pavio começou a se apagar. O pavio foi aceso, quando eu disse, você é Simão, mas eu te chamo de Pedro. Opa, o pavio ganha mais força quando, diante de todos, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, não foi a carne que te revelou isso, mas meu próprio Pai. O pavio ganha mais força quando Jesus chega no meio da multidão, apertando, diz, vem cá Pedro, Tiago e João, vamos comigo na casa de Jairo. E ressuscita a menina e fala, não contem para ninguém. Eu sou o cara da confiança. O pavio brilha cada vez mais quando ele sobe no monte da transfiguração, quando ele anda um pouquinho sobre as águas, mesmo que tenha duvidado, mas andou um pouco sobre as águas. Então Pedro viu o seu pavio iluminar-se e começou a acreditar que aquilo era por causa dele. E por isso ele fala, ainda que todos te abandonem, assumiu o mesmo espírito dos que levaram a mulher adúltera para ser apedrejada. Ela merece ser apedrejada, eu não, porque eu sou religioso. Ainda que todos te abandonem, eu não, porque eu sou Pedro. É o mesmo espírito da parábola do fariseu e do publicano, lembra disso? Jesus conta, 2 pessoas foram orar no templo, o fariseu, com as mãos estendidas, dizia, Senhor, obrigado, e se volta e vê um publicano, que é um cobrador de impostos, a raça mais odiada pelos judeus, e fala, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano pecador, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, dou meu dízimo. Você entende como nós somos tentados a nos comparar com os outros, pensando, ainda bem que não sou eu, ainda bem que não foi meu filho, ainda bem que não foi minha filha, ainda bem que não foi no meu casamento, porque eu tenho um casamento perfeito, eu tenho um filho perfeito, eu tenho uma filha perfeita, a minha vida é perfeita, eu cuido bem das minhas finanças, ainda bem que eu não quebrei, ainda bem que eu não me enrolei, ainda bem que eu não sou infiel no dízimo, porque eu sou organizado. Você entende? Quando eu começo a me comparar dessa forma,
E na mesma parábola, o publicano batia no peito e dizia a Jesus que ele nem ousava levantar sua cabeça e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, miserável pecador. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Pobre de espírito, o mendigo. A palavra usada é para mendigo. Alguém que está curvado pedindo esmola. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui só por causa da graça dele. Então você não tem o menor direito de julgar ninguém. Eu sei que nós somos humanos, por favor, e nós fazemos isso. Mas não é esse o caminho que é proposto pelo Evangelho. Então, quando Pedro diz, eu posso menos os outros, o pavio está no nível mais alto de iluminação. E aí, às vezes a vida leva a gente a circunstâncias que o Pai dá alguns avisos para nós, sabe? Cuidado, muda essa rota. Não está legal. E você ignora. Até que chega o momento da traição. Como eu costumo dizer, se houvesse um pecadômetro, um aparelho para medir intenção de pecado, eu não sei se o de Pedro foi menor do que o de Judas. Porque a intimidade que Pedro teve, Judas não teve. E Pedro foi avisado. Teve tempo de pensar nessa terceira negação. Mesmo assim negou. Sabe por quê? Porque Pedro é um vil pecador, como eu e você. Não se engane. Não se iluda porque você tem feito coisas boas. Você nasceu condenado ao inferno. Se carrega um Adão dentro de você. Essa é a grande verdade. Quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele. A Bíblia fala que Jesus fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos. Ele fixou os olhos. Quando o Senhor fixa os olhos em alguém, fique tranquilo. Alguém que está quebrado, apagando o pavio, não é para acabar de apagar você. O olhar do Pai é um olhar de misericórdia. Eu já passei algumas vezes por isso. Lembro uma vez da minha adolescência, minha juventude, quando cometi um erro muito grave. E na nossa família tinha uma pessoa muito usada por Deus, uma amiga nossa, que era uma profeta. Eu havia cometido um pecado e eu estava ocultando esse pecado. Eu cheguei na minha casa e essa profeta estava lá. Quando eu a vi, eu tremi. Como diz o nordestino, o espinhaço te arrepiou. E eu fui para o quarto, minha mãe chamou Sil, a irmã Val está te chamando. Eu falei, meu Deus. Eu sabia que eu tinha cometido. E aquela mulher olhou para aquele rapaz de 18 anos, olhou nos olhos dele e falou assim: vai e conserta o que você fez de errado. Deus não desistiu de você. Ele não me humilhou. Ele não me expôs publicamente. Mandou resolver o assunto e eu resolvi. Naquele dia eu cortei a prática do pecado que eu estava tendo. O Senhor está olhando fixamente para algumas pessoas aqui hoje, que se sentem apagadas, que sabem que não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Diante do olhar de Jesus, acabou de perder a força o pavio, quando ao invés de correr aos pés do Senhor, Pedro sai dali chorando amargamente e vai se esconder. Ele não apaga o pavio que fumega. Por isso, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, vamos voltar a João capítulo 21, e a última leitura de hoje. João 21, vamos ler do 1 até o 17, uma leitura extensa, me perdoem, mas é importante contextualizar essa história. João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?
Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. O pavio estava apagando. Vou pescar e dizer: já deu para mim. Vou voltar para as práticas antigas. Eu não sirvo para isso. Ele se enganou. Eu sou um fracassado mesmo. Todo negócio que eu monto dá errado. Eu sempre quebro. Eu não consigo nunca completar nenhuma faculdade. Meu casamento sempre quebra. Eu não consigo ajustar nada. Eu até achei que era bom. Eu até achei que eu brilhava, mas eu sou esse pavio fumegando. Eu não sirvo para nada. Que o Senhor coloque outro no meu lugar. E aí, quando Pedro está se sentindo assim, vai pescar, e a noite é um fracasso. Amanhecendo bem cedo, eles estão a 90 metros da praia, percebem um homem lá no fundo. E esse homem, que era o Cristo ressuscitado, tinha um corpo glorificado, e nem sempre é tão fácil definir o corpo dele. E Pedro e os outros discípulos, cansados da noite inteira sem pescar, o homem faz uma pergunta, pior pergunta que pode fazer para um pescador na pescaria ruim. E aí, pegaram alguma coisa? Nada. Então lança a rede do lado direito. Pedro não se ligou nisso, mas quando o chamado foi feito por Pedro, depois que ele falou que era Pedro, e depois disso Pedro voltou para casa, Jesus vai em busca dele de novo, encontra ele pescando, prega no barco dele, e depois de uma noite também frustrada, Jesus manda jogar do lado direito e a rede se enche tanto de peixes que o barco quase afunda e chega a partir a rede. Pedro não lembrou disso, jogou ao lado direito. Começaram a vir peixes. E quando os peixes começaram a vir, João disse: opa, é o mestre. E quando Pedro entendeu isso, ele não fugiu mais. Ele veste a sua roupa, mergulha no mar e nada em direção a Jesus. Chega de fugir. Acabou. Para de correr. Mergulha nesse mar de confusão, de dúvidas, de culpa que você tem. É o que ele está dizendo, e nada em direção a ele. Quando chegam na praia, diferente da primeira pescaria que se rompeu, agora aqueles 153 grandes peixes, porque agora dá para contabilizar claramente o que Deus está construindo e gerando. Agora tem noção clara do que ele está fazendo. A rede não se rompe. É como se o Senhor dissesse: agora é para valer, Pedro. Não tem mais quebra. Estamos juntos. Eles saem do barco, já tem lá um churrasquinho de peixe frito com pão na brasa. Ele pega alguns peixes que eles trazem também, tem uma refeição gostosa, um desjejum maravilhoso. Aí depois Jesus chama Pedro num canto e pergunta, que todos já conhecem essa passagem com certeza:
Simão, você me ama? Ele usa a palavra ágape. Você me ama com amor do Pai? E Pedro responde, sim, eu te amo com a palavra filéu, que é de amigo. Sim, eu gosto de você. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Simão, você me ama, cara? E ali Jesus fez todo um processo, vocês sabem disso, de cura, porque diante de uma fogueira, Pedro negou Jesus. Agora, diante de uma fogueira, ele estava tendo a chance de reafirmar seu amor. Sim, eu te amo, eu gosto de você. Ele perguntou pela terceira vez. Assim como você me negou 3 vezes, Pedro, eu te pergunto 3 vezes. Você me ama? E Pedro então cai em si e fala, o Senhor sabe de todas as coisas. Você sabe que eu aprontei. Você sabe que eu neguei seu nome. Você sabe que eu sou um vacilão. Você sabe que eu não sou esse Pedro que você acha que eu sou. Eu sou um Simão confuso. Ele sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe das sujeiras que há guardadas na gaveta. Ele sabe do que está escondido no porão. Ele sabe que talvez você nunca se torne aquilo que você deveria ser plenamente. Ele só quer que você diga, sim, eu te amo. Então, volta a fazer aquilo que eu te confiei. Volta a cuidar das minhas ovelhas. Ele não apaga o pavio que fumega. Nas 2 histórias que contamos aqui hoje, para nós encerrarmos, entenda esse pregador, não estou aqui estimulando você a ter uma vida irresponsável e tudo bem se você pecar, não é disso que eu estou falando. O pecado fere. Mas estou dizendo que toda dor causada pelo fracasso, pela sensação de inutilidade, de inabilidade, de inapropriação, estou velho, não sou tão preparado, não sou tão capaz, já errei muito. Toda a sensação de estar quebrado ou apagando, não é isso que vai definir o que o Senhor quer com você. Porque Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que está fumegando. O que Ele espera de você é tão somente que, assim como aquela mulher, você diga sim ao seu convite, vai e não peques mais. E assim como Pedro, você pare de fugir da presença dEle e se humilhe diante de Jesus e diga, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Um grande amigo meu, pastor, uma certa vez contou uma história sobre ele mesmo, que eu nunca esqueci. E disse que uma vez chegou na casa dele, na garagem de casa, e disse para Deus, Senhor, o Senhor pregou uma peça em mim, né? Que eu estou em outro país, tenho formação teológica, eu sou pastor, mas não faço mais nada, não tenho outra profissão. E se eu parar hoje, ele estava no meio de uma crise dentro de casa, eu não tenho mais nada para fazer. E disse que ouviu quando o Senhor falou para ele, você quer desistir? Então desista agora. Tem hora que Deus dá um ultimato para a gente. Então, em nome de Jesus, talvez hoje o Senhor esteja falando para alguém que nessa manhã, chega de dar desculpas para Deus. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. E o texto diz, Ele é a esperança para os gentios. Aqueles que não eram contados. Ele é a esperança para eles. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quando eu li esse texto essa semana e orava sobre ele, e me alimentou e me trouxe esperança, o que o Senhor colocou no meu coração é que hoje há pessoas que precisam dessa nova conexão, que precisam estar aos pés de Jesus, uma mulher adúltera, olho no olho com ele, como Pedro, e dizer, eu estou aqui porque eu sei que você me ama, mesmo sabendo quem eu sou. Mas você não pode mais fugir do chamado de Deus na sua vida e do amor dele, porque se acha incapaz, porque ele veio buscar incapazes mesmo, mas que não são arrogantes demais para achar que o brilho é seu e que o vigor da cana é por sua beleza, mas é por causa dele, porque ele pode pegar uma cana quebrada e restaurá-la, ele pode pegar um pavio fumegando e revigorá-lo, não é por sua causa, é por causa dele. Se alguém se sentindo como uma cana quebrada ou como um pavio fumegante, eu queria orar por você e com você. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, eu quero orar por você nessa hora, juntamente contigo, para que o Espírito Santo restaure em você aquilo que é o chamado dele. Venha até perto do púlpito,
do altar, onde o amor de Deus quer te abraçar nessa manhã e dizer para você que Ele não desistiu de você, que Ele não jogou você fora, Ele não descartou você. Em nome de Jesus. Senhor, aqui estão teus filhos e tuas filhas, gente que o Senhor ama, gente que o Senhor convidou para caminhar com eles, mas gente que se sente quebrado, apagado, gente que pecou, que feriu tua santidade, gente que fracassou, gente que ouviu os outros zombando dos seus erros, gente também que apagou porque foi sentindo cansado, menosprezado, desvalorizado, vilipendiado, gente que achou, eu não sirvo mais, e não entendeu que às vezes o Senhor estava só tratando o caráter dele. Gente que talvez tenha acreditado que o brilho era por causa dele, que o brilho era por causa da sua capacidade, não pelo que o Senhor confiou neles. Mas mesmo assim, mesmo quando a nossa arrogância nos dá a impressão de que o brilho é nosso, e por isso apagamos, o Senhor não apaga o pavio que fumega. É difícil demais conviver com um amor tão constrangedor como esse. Senhor, a graça nos constrange tanto, Senhor, que a gente foge dela algumas vezes. Mas eu oro em nome de Jesus, para que essa pessoa seja alcançada pela tua graça. Eu oro para aquele que está assistindo esse vídeo pela internet agora, Senhor, em nome de Jesus. Aonde essa pessoa estiver agora, em um leito de hospital, em uma cela de cadeia, em casa, no carro, mas se sente uma cana quebrada, um pavio fumegando, em nome de Jesus, aonde você estiver agora, que o Espírito Santo te alcance, que a graça de Deus te alcance. Ouça isso, Deus não esmaga a cana quebrada, Deus não apaga o pavio fumegante, antes traz vida e esperança aos gentios. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga essa esperança agora. Traga essa esperança agora, Senhor. Renove essa esperança agora, Senhor. Visita cada coração aqui ferido, Pai. Acolhe com teu abraço e teu amor e dá a essa pessoa uma nova perspectiva de quem ela é diante do Senhor. Nós calamos todas as vozes de acusação. Nós calamos todas as vozes de fracasso, de memórias amargas do passado, para que uma nova voz chegue aos ouvidos dele, e essa voz vai dizer: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Ela vai ouvir dizer: você é a menina dos meus olhos. Vai ouvir essa voz dizer: filho, filha, eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos, e ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Que as mãos furada de Jesus na cruz tem o nome dessa pessoa escrita, dizendo: você foi resgatado por graça e por amor. É assim que oramos e cremos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Volte para o seu lugar. Deus abençoe sua vida. O Espírito Santo console você. Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por este culto que prestamos a Ele. Mas antes, eu gostaria de perguntar se de segunda-feira até hoje alguém fez aniversário ou aniversário de casamento. Queria convidá-lo a vir até aqui para que possamos orar por você. Por favor, venha até aqui, suba, pode subir direto. Que bênção. Você também? Tiagão não sai daqui de cima agora, né? Semana passada estava aqui, aniversário de casamento.
Que bênção, irmãos. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. Estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Que o Senhor abençoe a união, Senhor, abençoe a vida dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, porque a cada dia temos que te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero reforçar aos irmãos da Conferência Vida Plena, que está chegando dia 1º e dia 2 de novembro, aqui na igreja. Faça a sua inscrição ali, junto com a Roseli ou comigo, tá? Nos procure, não fique de fora da conferência, que será um grande divisor de águas para nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, pela Tua palavra pregada, Senhor. Ó Deus, que tanto falou conosco nesta manhã, pelos louvores entoados, que subiu como cheiro suave em Tuas narinas. Senhor, agora nos despede em paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam... Está